Para falar agora sobre o Corinthians, que tem um problemaço para ser resolvido. Eu até imaginei que o Timão, depois de chegar a 40 pontos, já estaria livre do risco de rebaixamento. Mas a derrota no final de semana para o Red Bull Bragantino, acompanhada de vitórias como, por exemplo, do Vasco e do Goiás, elevaram o nível e voltaram a causar preocupação. E é aqui que eu quero chamar a atenção. O Corinthians tem um ponto que joga muito contra si nessa disputa contra o Z4, que é o fato de ter apenas 9 vitórias. O Corinthians é o time que mais empatou no campeonato, são 13 empates. E por ter muito empate, o Corinthians tem menos vitórias, 9. Nessa turma toda que briga contra o rebaixamento, o Corinthians tem menos vitórias do que todos, com exceção ao Cruzeiro, que hoje tem 37 pontos. Mas se o Cruzeiro vencer para chegar aos 40 pontos, ele vai a 10 vitórias, ou seja, fica também à frente do Corinthians. Então, o Timão não pode, em hipótese alguma, ficar empatado em pontos com essa galera que está na zona do rebaixamento. Hoje o Corinthians tem 3 pontos de vantagem em relação ao Z4 e tem ainda 3 times entre ele e a zona do rebaixamento. São esses times, o Vasco, o Bahia e o Santos. Mas é preciso voltar a responder e de maneira rápida. E a sequência de jogos é bem complicada. Nessa semana, quinta-feira, o Corinthians recebe o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena. No domingo, visita o Grêmio no Rio Grande do Sul. Em caso de 2 tropeços, é possível que o Corinthians esteja muito perto da zona do rebaixamento. Eu até imaginei que esse risco já não existiria, mas o Corinthians vai precisar voltar a pontuar. E eu queria saber o que você pensa para o Timão no restante da temporada. Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e o pedido de demissão de um técnico campeão. Guilherme Dalladea, que acaba de vencer o Campeonato Paulista Sub-17, notificou os dirigentes do Corinthians do seu pedido de saída do clube. Ele recebeu proposta para ser o técnico sub-20 do Atlético Mineiro, já está tudo acertado com o Galo, e ele está tratando dos últimos detalhes dessa rescisão no Corinthians para poder ser anunciado no rival mineiro. Treinador que foi contratado pelo Corinthians Sub-17 no ano passado, no início da temporada passada, é também o técnico, ou era também o técnico da Seleção Brasileira Sub-17, além do título do Campeonato Paulista recém-conquistado na categoria Sub-17 em cima do São Paulo, nos pênaltis. Ele havia levado o Corinthians à semifinal do Campeonato Brasileiro dessa temporada. O processo de reformulação nas categorias de base do Corinthians deve ser grande. Além do Guilherme, que pediu demissão, Danilo, ex-jogador do Timão, com histórico bastante legal também no São Paulo, tem tudo para não permanecer no próximo ano. Os resultados do Sub-20 não foram bons, e seja o novo presidente o André Negão pela situação ou o Augusto Melo pela oposição, é grande a chance de o Danilo ser demitido. Só para arrematar, queria falar sobre Fagner, lateral direito, que desfalcará o Corinthians diante do Atlético Mineiro. É que mais uma vez ele tomou cartão amarelo. São 9 cartões amarelos no Campeonato Brasileiro em 25 jogos. Se a gente somar todos os cartões do Fagner na temporada, já são 14 em 51 partidas. Só não é o recorde dele porque no ano de 2019 Fagner havia tomado 17 cartões amarelos. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal dos Encontros. Bom, vamos falar de Augusto Melo, que é candidato junto com o André Negão à presidência do Corinthians, dia 25 de novembro. Esperamos que o Augusto Melo vença, porque ele tem boas propostas ao Corinthians, coisa que o seu André Negão não tem, e que ainda quer trazer amigos deles, enquanto o Augusto Melo quer trazer profissionais para cada departamento. Então, assim, você já vê a diferença aí. Concedeu entrevista lá ao meu timão Augusto Melo e falou, né, sobre as propostas. Essa foi uma das na gestão dele. Falou sobre a ampliação da arena, que ele pretende sim ampliar a arena para o Corinthians ter grandes ganhos. Falou sobre o CT da base, que ele pretende aperfeiçoar, que eu também concordo que um grande clube tem que ter uma base muito boa, uma base sólida, porque isso vai render jogadores ao clube e vendas possíveis também de jogadores, né, de grandes jogadores, e formar grandes atletas também. Falou sobre isso, falou sobre contratações de veteranos. Perguntaram para ele se ele contrataria algum veterano que tivesse nome solto aí no mercado o ano que vem, e aí ele disse que contrataria se fosse para ser titular. Se fosse para ser reserva, ele não faz esse tipo de contratação, que eu também concordo. Só vê aí o elenco.
Tem muitos jogadores aí, veteranos, que simplesmente não jogam e que não servem para ser titular. Então, se trouxer, ele vai trazer para ser titular. E aí eu concordo. Perguntaram para ele também sobre os vínculos dos jogadores, né, que estão em término aí de os contratos, se ele iria fazer alguma coisa. Ele disse, falando que precisa conversar com os jogadores, esses que estão com os vínculos em término, porque muitos podem aí já estar com pré-contrato com outro clube, e que eu também concordo. Já pode simplesmente estar com pré-contrato e o Corinthians ainda nem ter conversado com eles, né? Um dos casos mesmo é o Bruno Mendes. Todo mundo fala, a imprensa diz que ele já tem pré-contrato com outros clubes. Então, enfim, o fato é que o Augusto Melo, ele é mais preparado do que o André Negão. Você fala qual dos dois? Tipo assim, os dois não seria melhor para o Corinthians, mas o Augusto Melo consegue ser 1000 vezes melhor do que o André Negão, porque nem postura o André Negão tem. Então, eu vou falar o quê? Aí, falar do Piton, jogador de 22 anos, o Corinthians vendeu ele, lateral esquerdo, né? O Corinthians vendeu ele para o Vasco em 2022, dezembro de 2022. Ele simplesmente fez aí o Brasileirão praticamente inteiro e não pagou nenhuma parcela. O Vasco ainda comprou ao Corinthians por prestações e o Corinthians não obteve nenhuma das parcelas até agora. O Corinthians não pode recorrer à FIFA, porque a FIFA só analisa casos internacionais. Casos nacional, o Corinthians vai ter que ir para outro departamento, que aí é a CNRD, Câmara Nacional de Resoluções Desportivas. O Corinthians pode sim acionar lá o Vasco através deles, e aí simplesmente eles podem fazer uma contratação, só que não pode registrar. Então é assim. Eu acho que o Corinthians isso aí já está tarde demais. O Corinthians teria que ter feito isso bem no começo, na primeira parcela. Não pagou, já teria que ir lá na CNRD e já colocar o nome do Vasco lá, né? Esse presidente é um banana, para não falar outra coisa, né? Todo mundo deve pro Corinthians, o Corinthians alivia. Quando o Corinthians deve a algum clube, pronto, aí a gente é cobrado. Alguma coisa está errada, né? Bom, são basicamente essas notícias de hoje. Esperamos que o Corinthians vença amanhã o Atlético Mineiro, porque o Corinthians terá que vencer o Atlético Mineiro de qualquer forma. E é basicamente essas notícias de hoje. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu, fui!